Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso sexto episódio da série As Sete Promessas de Deus. Estamos já na reta final, semana que vem é o último episódio. Espero que você tenha sido abençoado através das palavras do Bruno Cross, que é o nosso palestrante durante toda essa série, uma série especial com 7 episódios. Se você não assistiu o anterior, vai no nosso canal, volte lá, você vai poder estar assistindo as anteriores também. Está pela primeira vez aqui está o nosso QR Code, para você mandar seus pedidos, seus agradecimentos e solicitar um brinde especial. Exatamente, nós temos um brinde especial para você e para sua família. Nós temos o livro Grande Conflito, é um best-seller, são milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, traduzido em várias línguas e nós queremos presentear a sua família. Como é que eu recebo então, Thiago? Aqui nesse QR Code você pode estar mirando a sua câmera ali, tá? E ali você pode colocar, além do seu pedido, do seu agradecimento, fala assim, quero receber o livro especial, o brinde especial do culto de quarta. E a gente vai estar enviando para você. Ou você pode solicitar aqui no chat da nossa transmissão, ou você pode também solicitar lá no nosso direct, no nosso Instagram, @yasdbnu. Exatamente. Lá você pode mandar um direct pra gente, ali alguém vai estar conversando com você, vai pegar o seu endereço e nós estaremos enviando gratuitamente para você, tá certo? Quero te convidar nesse momento, antes de iniciar o episódio de hoje, a curvar sua fronte, vamos orar a Deus. Querido bom Deus, obrigado, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Entregamos a vida das pessoas que estão assistindo nas suas mãos também. Não sabemos as dificuldades, não sabemos quais os problemas que estão passando, mas sabemos que o Senhor é o único que pode solucionar esse problema. Por isso entregamos a vida delas em suas mãos, ó Pai. Esteja com o Bruno mais uma vez, esteja nos abençoando hoje e sempre por Jesus. Amém. Fique agora com o Bruno Cross, com o sexto episódio e até a próxima semana. Seja bem-vindo e bem-vinda ao penúltimo episódio dessa série de 7 bênçãos e de 7 encontros com a Palavra de Deus. Que bom que você está no penúltimo, eu não sei se você assistiu todos os outros, se não assiste o que está faltando, mas estamos indo para o final de uma série muito abençoada. Nós estamos estudando o Salmo 128 e ali está um resumo das principais bênçãos que Deus tem para nós. E eu vou ler com você agora a penúltima delas, que é o Salmo 128, o versículo 5. Vamos lá? Vamos direto aqui? Vamos direto para a palavra? Aqui diz assim, ó: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Nós até agora vimos 5 bênçãos. Essa é a sexta, a penúltima. Vamos lembrar aqui. Nós vimos sobre o nosso trabalho, sobre felicidade, sobre o nosso dia a dia, isto é, aprender a planejar e especialmente confiar em Deus. Vimos sobre o casamento e no último episódio nós vimos sobre a educação dos nossos filhos. Agora, e a partir de agora, e até, obviamente, a última bênção, nós veremos só sobre questões espirituais. Todas as anteriores são coisas que Deus abençoa. Já vimos aqui, Deus está preocupado com a nossa carreira, com a nossa vida financeira, com a nossa vida emocional, com a nossa felicidade, com os nossos planos e especialmente com a nossa família. Mas agora vamos aprofundar um pouco mais. Nós vamos falar da nossa relação com Deus. E esse texto ele está comparando aqui, está de uma maneira quase que poética, a nossa vida com Jerusalém. O que é isso? O homem que teme a Deus verá a prosperidade de Jerusalém. E é a única vez que ele usa aqui a palavra prosperidade. Prosperidade na Bíblia significa viver bem, viver uma vida agradável, abençoada. Então, a pessoa que anda com Deus verá a prosperidade de Jerusalém. Por quê? Então vamos lembrar lá do primeiro episódio, tá bom? No primeiro episódio, eu expliquei para você que esse cântico é um cântico de romagem. As pessoas que viviam fora de Jerusalém não tinham acesso ao templo todos os dias. Elas não iam para a igreja da época todos os dias. Então, normalmente, elas migravam, elas saíam, faziam essa romagem, alguns chamam até de romaria, para a cidade de Jerusalém, em uma das 7 festas judaicas. Especialmente 3, que era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e alguns dizem que até era o dia da expiação, mas provavelmente era o Pentecostes, que eram as mais frequentadas, tá bom? A que as pessoas mais gostavam de ir. E ao irem, elas iam cantando cânticos. E agora imagina, Falei isso no primeiro episódio. Ao chegar e avistar Jerusalém,
indo aquele encontro, aquele entroncamento de caminhos, e as pessoas foram se juntando, as famílias, cantando salmos, entre eles o Salmo 128, e vendo Jerusalém, a cidade santa, a cidade da bênção, a cidade da promessa, elas se maravilhavam. Então, Jerusalém é um símbolo da salvação, é um símbolo da vida espiritual, eu diria até que um símbolo da igreja. Olha só, havia apenas o templo nessa época. Durante o período do Antigo Testamento, alguns outros templos foram construídos dentro de Israel e Deus nunca autorizou isso, e esses templos viraram locais de idolatria, ok? Deus nunca autorizou isso. Agora, observe uma coisa. Depois que Jerusalém foi invadida por Babilônia e destruída, o templo também foi arrasado. E as pessoas foram, muitos deles, levados para a Babilônia, e alguns ficaram ali sem templo. Ele não foi reconstruído, pelo menos, durante 70 anos. Eles não tinham onde adorar. E a partir dali, começou a surgir um novo movimento, um outro jeito deles poderem ter as suas reuniões religiosas, que são as sinagogas, que até hoje, dentro do judaísmo, existe. As sinagogas, então, foram criadas logo depois da destruição do templo. E quando o templo foi reconstruído, o segundo templo vem, que depois passou a ser chamado Templo de Herodes, que é o templo que Jesus frequentou, haviam já as sinagogas construídas, e elas não foram abandonadas. As pessoas continuaram frequentando as sinagogas. O templo era o local dos sacrifícios e de algumas outras celebrações. E as sinagogas era o local de estudo da Bíblia, e a principal reunião era aos sábados. Então, acabou que continuou o templo e todos os ritos do templo, mas foi adicionado agora um novo lugar, que são as sinagogas. O modelo cristão que nós temos hoje de adorar a Deus dentro de um local fechado é mais para as sinagogas do que para o templo. Mas é importante entender que a nossa vida espiritual está muito além dessas tradições antigas judaicas. Quando eu uso o termo tradições, eu não estou menosprezando. Mas, obviamente, nós não frequentamos sinagogas onde um homem fica sentado num lugar e a mulher no local oposto, as mulheres separadas dos homens. Nós não vamos para um templo onde há sacerdotes matando animais, pegando parte do seu corpo, queimando, comendo outra parte, jogando parte do sangue dentro de todo aquele ritual ali. A gente não vive isso. Então, o modelo religioso que nós temos não é exatamente como no Antigo Testamento, mas há uma ressalva. Os princípios, sim. Os princípios do Antigo Testamento permanecem. O modo de culto, ok, foi se adaptando, foi mudando, mas os princípios não mudam. Os 10 mandamentos nunca vão mudar. Os princípios sobre casamento, educação de filhos, sobre dinheiro, sobre o que vimos aqui ao longo dessa série, são eternos. Eles não serviram apenas no Antigo Testamento ou durante o tempo dos apóstolos e um dia eles mudaram. É eterno, é para sempre. Então veja só, essa sexta bênção é sobre a nossa vida espiritual. E a vida espiritual só funciona com princípios. O nosso corpo tem princípios, tem regras. E quando nós quebramos as regras do corpo, nós somos quebrados pela regra, ou pelas regras. Por muito tempo na minha vida eu não tomava água, ou eu tomava pouca água. E por não fazer isso, eu acabei tendo pedras nos rins há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. Uma experiência terrível, de muita dor, foi terrível. Graças a Deus passou, porque eu passei a tomar mais água. O nosso corpo tem regras que têm que ser obedecidas. E a gente tem que ingerir líquidos. Agora, por exemplo, eu posso ingerir no lugar da água 2 litros de refrigerante por dia? Claro que não. Porque existem regras que têm que ser respeitadas dentro dessa máquina aqui, que é o nosso corpo. Observe, então, que dentro do casamento, da educação dos filhos, do dinheiro, do trabalho, da carreira, da nossa vida, existem princípios que são eternos. E o que é uma coisa eterna? Sempre existiu e sempre vai existir. E quando eu falo da vida espiritual,
O que Deus quer é que a gente enxergue a vida espiritual prosperando, crescendo. O desejo de Deus para a nossa vida é que, diante de todas essas bênçãos que nós já vimos e estamos vendo agora a sexta, essa seja a que nós levemos mais a sério. E como a gente demonstra que está levando a sério a nossa vida espiritual? Bem, a maneira mais clara é quando a gente gasta tempo com isso. Não adianta romantizar e dizer, eu passo um tempo de qualidade com Deus. Não é só isso. Porque, veja, tanto na educação dos filhos, quanto no casamento, quanto na relação que nós temos com Deus, temos que ter tempo de qualidade. Mas também, tempo é qualidade. Percebe? Tempo é qualidade. Quanto mais tempo eu passo com Deus, quanto mais tempo eu passo com a minha esposa ou com os meus filhos, eu estou qualificando essas relações. É lógico que eu não posso passar o dia inteiro com a minha esposa, com os meus filhos e lendo e estudando a Bíblia. Claro que não. Existem outras atividades importantes na vida. Já vimos isso desde o primeiro episódio. Não estou desmerecendo as outras áreas. Eu estou apenas colocando cada coisa no seu lugar. Como falei no casamento, a gente tem que posicionar as prioridades da vida na ordem certa. E essa prioridade é a maior, é a nossa vida espiritual. É a nossa relação com Deus. E tempo é muito importante. Não adianta ficar romantizando. Eu e você temos que passar tempo com Deus. Nós temos que buscar na nossa agenda momento em que a gente para ficar com Deus. Sem pressa. Tempo que tenha qualidade exige também tempo passado. Porque tempo de qualidade de 2 minutos não tem qualidade, gente. Mas 20 minutos tem. 1 hora ainda mais. Agora, claro, talvez você não tenha a habilidade ainda de passar 1 hora estudando a Bíblia, ou lendo, ou orando. Claro, isso é desenvolvido, isso é uma musculatura espiritual. Quem sabe de passar até mais tempo que 1 hora. Depende da sua possibilidade de tempo, da sua agenda, mas também depende de uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Então, há pessoas que passam 1 minuto orando e já pegam no sono. Ou 1 minuto orando e se desconcentra. É porque não está sendo treinado para isso. E como é que a gente treina a oração? Orando. Como é que a gente treina ler a Bíblia? Lendo. Agora eu quero dar um conselho muito prático para você. Eu aprendi num livro uma frase muito interessante. Essa frase traz com ela um conceito muito profundo. É um livro sobre hábitos, chamado Hábitos Atômicos. É muito interessante. E esse livro ele diz ali que todo hábito precisa de um lar. Repetindo, todo hábito precisa de um lar. Então veja só, se você quer, por exemplo, aprender a gostar de ler, seja a Bíblia ou qualquer outro livro, você tem que ter um local para isso. Por quê? O que é que acontece? Olha que interessante. A cama é um local que a gente vai para dormir. Obviamente, pode brincar, o casal tem a sua intimidade ali, mas a gente passa tempo em cima da cama, do colchão ali, para dormir. Então o nosso cérebro associa aquele lugar ao sono. E uma pessoa que quer aprender a gostar de ler, que tem habilidade na leitura, senta na cama e coloca um livro no seu colo, qual é a mensagem que o cérebro vai mandar? Vai dormir. E aí dá sono. Aí a pessoa diz, toda vez que eu vou ler eu tenho sono. Claro, porque está lendo no local errado. Deitou na cama, vem o sono. É meio óbvio. E o nosso corpo é programado, o nosso cérebro programa isso. Então você precisa ter um outro local para ler. Cada hábito precisa de um lar. E se você quer ter o hábito, por exemplo, de colocar a sua família diante de Deus, tem um local só para isso. Bruno, minha casa é muito pequena, meu apartamento é um apertamento. Às vezes não é um local da casa, às vezes é uma cadeira. Você vai ter uma cadeira só para ler a Bíblia. Parece uma bobagem, mas é literalmente um artifício do nosso cérebro, muito inteligente, e foi assim que Deus criou as coisas. É impressionante, são gatilhos que nós disparamos quando nós pegamos alguma coisa. Já percebeu que quando a gente, por exemplo, está com muita fome, e chega e vê a comida, ou chega perto da comida, a fome parece que se multiplica imediatamente? São gatilhos.
Então a gente precisa criar esse hábito espiritual, separando um local para isso. É um conselho. Separe um local na sua casa para colocar sua família diante de Deus. E tenha um local privado também. Pode ser o mesmo. O ideal é que fosse até um outro, mas pode ser o mesmo. Isto é, quando eu vou fazer o meu culto particular, a minha esposa também, e as minhas filhas, pode ser o mesmo local. Repito, pode ser uma cadeira, um canto do sofá, pode ser um pedaço da casa mesmo, uma varanda, não sei. Mas separe aquele local para isso. Não quer dizer que ele vai ser usado exclusivamente para isso, mas principalmente para isso, compreende? A gente ativa no cérebro, então, opa, é hora do culto. Mas, especialmente, veja, já falei essa palavra antes e vou repetir. Falei em outro episódio, quando falei dos filhos. A gente tem que ter uma intencionalidade. Nós temos que desejar ir de maneira intencional, corrermos para os braços de Deus. Quando a Bíblia diz que nós vamos ver a prosperidade de Jerusalém, é a prosperidade da religião. Não sei se você tem frequentado a igreja regularmente, se você vai para uma igreja. Aqui eu estou falando para um público que normalmente é adventista, que vai à igreja, que frequenta os cultos, que está assistindo um culto aqui agora na sua casa ou em outro lugar. E eu quero fazer aqui uma chamada para você. Ir à igreja é, sem dúvida, uma das maiores disciplinas para o desenvolvimento espiritual. Existem pessoas que acreditam que não precisam da igreja, o que é um completo absurdo. Veja, se a vida fosse atravessar um grande rio, onde nós estamos numa margem e o céu está na outra margem, nós podemos desenvolver a habilidade de atravessar esse longo rio nadando, enfrentando correnteza, perigos, rochas, podendo morrer afogado. Não é mais fácil pegar um barco e atravessar? Pois é. Esse barco na vida espiritual se chama igreja. É muito mais fácil na igreja. Eu não estou dizendo que é perfeito. A igreja não é perfeita porque dentro dela estamos nós. E ela só se tornará perfeita quando nós sairmos dela. Todos nós. Então, enquanto houver seres humanos dentro da igreja, haverá imperfeição. Mas, sem dúvida, é o melhor lugar na terra para aprender as coisas de Deus. Ir à igreja é essencial. Assistir o culto como nós estamos fazendo aqui é bom também. Eu, vindo para cá, por exemplo, estava escutando um sermão do pastor Rodrigo Silva. Eu levo quase 30 minutos para chegar aqui de onde eu moro. E escutei cerca de 30 minutos de uma mensagem maravilhosa. Eu faço isso. Mas eu preciso ir além disso, que é desenvolver a minha convivência com a comunidade cristã. Veja só, eu já fiz muitos cursos sobre desenvolvimento humano, e quando uma pessoa quer desenvolver um novo hábito, por exemplo, andar de bicicleta, ela quer praticar um esporte, ela quer emagrecer, ela quer se desenvolver fisicamente, o ambiente sempre prevalece. Eu costumo dizer que a selva sempre vence. O rei da selva é o leão, mas a selva é maior que o leão, porque um dia o leão vai morrer e a selva continua. E o leão será enterrado naquela selva. A selva é maior que o leão. O ambiente é mais forte. Então, quando a gente está num ambiente que favorece, a gente aprende. Quando estamos num ambiente desfavorável, nós desaprendemos. Então, se a gente quer, por exemplo, ter um corpo mais saudável, andar com pessoas que cuidam do corpo nos ajudará a ter mais motivação, a ter mais instrução, a ter mais vontade, a ter mais sabedoria, disciplina, para poder mudar a nossa condição física. Veja, duas pessoas, por exemplo, querem emagrecer. Então, claro, buscar ajuda médica, buscar um nutricionista, tudo isso é maravilhoso. Mas o dia a dia, para que isso aconteça, não é tão simples. Mas quando você está ao lado de uma comunidade que ajuda, fica mais fácil. Agora, o que às vezes nós encontramos faz um grupo de WhatsApp de várias pessoas que querem emagrecer. Ok. Mas sabe qual é a melhor maneira, ou a mais eficiente? É você colar, literalmente colar, em pessoas
que já estão emagrecidas, rato de academia, do que uma pessoa que está naquela preguiça ainda, entende? Então, se uma pessoa não gosta de ir para academia e se junta com outra que não gosta de ir para academia, a chance é que uma influencia a outra para o mal. Agora, se você cola num rato de academia, a chance é que você se torne rato de academia. Percebe? Então, por que a gente vai para a igreja? Porque nós estamos junto de pessoas que querem a mesma coisa e o ambiente sempre vence. As pessoas que vão para a igreja querem ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu, procure pessoas que querem ir para o céu. E o ambiente é a igreja, não é a internet, não são as redes sociais. Essas pessoas estão dentro de um local. Ali é o ambiente. É ali que nos fortalecemos. Não apenas um dia por semana, mas especialmente no dia sagrado. A nossa vida espiritual precisa ser exercitada. A gente tem que fazer uma distinção importante. A salvação é um ato divino. Veja, se a salvação fosse um banquete, a nossa única contribuição nesse junta-panelas, nesse banquete, é com a fome. É a nossa única contribuição. Não temos mais nada para dar. Mas para que a gente permaneça na mesa, no banquete, aí sim tem a nossa parte. E que parte é essa? Não é com a comida, não é com a produção do fruto. Isso aí tudo Deus traz. A coisa mais importante, as coisas mais importantes para a nossa vida espiritual, Deus provê. Mas é necessário de cada um de nós entre aspas, esforço para continuarmos no caminho. E a Bíblia chama isso de santificação. A justificação é Deus nos declarando justos sem sermos, salvos sem merecermos. Isso chama-se justificação. É a salvação imerecida que nós simplesmente ganhamos de Deus. Mas permanecer nesse caminho é uma obra divino-humana. Compreende? Ela é divina, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração diante de uma participação humana. E que participação é essa? Nós não participamos no milagre, nós não podemos transformar o nosso coração, mas nós temos que permitir. E como eu demonstro essa permissão? Através das disciplinas espirituais. Quais são? Leitura e estudo da Bíblia, oração, frequência à igreja e pregação do Evangelho. Eu poderia também adicionar o jejum. Nossa, sobre jejum poderíamos falar tanta coisa especial aqui. Então, essas disciplinas são justamente a que nos levam a gente se aperfeiçoar como seguidores de Cristo. Embora a salvação seja gratuita, pega bem essa frase, nós não somos salvos pela graça para viver na desgraça. Eu acho que eu já falei isso para você. É a leitura e o estudo da Bíblia, é a oração, é o jejum, a frequência à igreja e o testemunho, a pregação do Evangelho que nos aproximam mais de quem Deus é. Não é que Deus se aproxima de nós. Não é isso, porque Deus sempre é próximo. Somos nós que nos aproximamos dele. Nós mergulhamos a nossa mente naquilo que pertence ao universo divino. Filipenses 4, versículo 8 diz: tudo aquilo que é puro, verdadeiro, de boa fama, respeitável, tudo aquilo que vem de Deus deve ocupar o nosso pensamento. Como é que eu faço isso na prática? Com as disciplinas espirituais. Gente, às vezes a gente é romântico demais. A gente dora a pílula demais. A gente literalmente cria um romance ao redor da vida espiritual. Quando, na verdade, a religião bíblica ela é prática. Os judeus até hoje são muito práticos, pragmáticos e são muito certos nisso. Porque ela é prática. Uma vez que a gente sabe que a salvação ela é um ato divino, às vezes há uma tendência da gente ficar meio preguiçoso e falar assim, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Existe uma bagunça dentro do nosso coração que tem que ser arrumada. E a gente precisa dessas disciplinas para isso. A nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, é a principal relação da vida depois do casamento. Aliás, é mais importante que o casamento. O casamento vem depois.
Primeiro é nossa relação com Deus. E eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar atenção, eu preciso me esforçar, eu preciso levar a sério as coisas de Deus. Amigo, amiga, irmão, irmã, a vida com Deus é um estágio para o céu. Eu não posso jamais afirmar de maneira sincera que quero ir para o céu se eu não quero passar 20, 30 minutos com Deus todos os dias. Como é que eu afirmo que eu quero passar a eternidade com Deus se 30 minutos parece uma eternidade? Não faz sentido. Então, aqui nós estamos num estágio para o céu. Nós não estamos no céu, o ambiente não é perfeito, eu sei que ele é desfavorável, temos muitas outras tentações, algumas que nos levam até a nos afastar de Deus, porém, é aqui que a gente estagia para a vida eterna. O meu conselho e até apelo para você é que você gaste tempo e leve mais a sério as coisas de Deus. Eu estou procurando fazer isso, eu não sou perfeito, falho muitas vezes, mas eu procuro cada vez mais me aproximar de Jesus, mergulhar nesse universo que é andar com Deus, nesse lindo mar que é o mar da salvação. Busque as disciplinas espirituais, pratique-as, e o que Deus mais quer é que você viva perto dele. Até o 7º e último encontro sobre as grandes bênçãos que Deus quer dar para mim e para você.